Why would you recommend the Intel CPU? Did you record this months ago and just upload it today? Can you really recommend 14900K with good peace in mind? That 350W power draw will fry the CPU sooner or later. So it doesn't matter even when it is Seu cheaper, desdém the pela fry AMD itself é in a matter muito of days and desagradável. months. Então, o que está acontecendo com os Someone hasn't been problemas da keeping up with Intel the e o news drama da about AMD? Intel. Quanto a Intel está me pagando para ainda produzir conteúdo anti-AMD? Como criador, você pode ter ouvido ou visto algo online sobre alguns problemas de instabilidade com seu Intel 13ª e 14ª geração. O que você pode fazer? O que está acontecendo? Vamos conversar sobre isso. Agora, muito provavelmente a seção de comentários será sobre o debate Intel versus AMD, e eu não quero que este vídeo seja assim porque há alguns problemas que você realmente precisa saber agora, porque sua CPU pode estar morta ou vai morrer em breve. Então você deve ter ouvido falar sobre os problemas de instabilidade da Intel. Muito rapidamente você poderá ter visto todos os outros vídeos. Concluindo, o que está acontecendo é que a Intel está tendo alguns problemas com sua CPUs de 13ª e 14ª gerações que têm TDP acima de 65 watts. Especialmente os i7S e i9S da 14ª geração. Aquele ali. Tenha em mente que este é um pacote fechado sobre o qual planejei fazer um vídeo recentemente, mas agora, depois de ver os comentários no último vídeo, não tenho certeza se vocês querem vê-lo, mas podemos fazer a construção de PC mais instigante de todos os tempos, então me avisem se vocês querem ver isso. Então, por que esse problema de instabilidade está ocorrendo ou por que está acontecendo? Número 1. Muita voltagem na CPU. O problema já existe há algum tempo e isso faz com que muitas das minhas avaliações sejam um pouco imprecisas. Falarei sobre isso em um minuto. As placas-mãe agora levam a CPU além dos limites recomendados pela Intel. Mas, em defesa do fabricante da placa-mãe, a Intel tem sido vaga sobre suas voltagens ou voltagens recomendadas até recentemente. E como os fabricantes de placas-mãe querem mostrar que suas placas-mãe são as melhores em comparação com a concorrência, eles estão levando a CPU um pouco mais longe para mostrar que a CPU tem melhor desempenho em nossa placa-mãe, por exemplo. Mas, devido a isso, eles precisam aumentar a voltagem para enviar mais energia à CPU. As CPUs Intel que você já sabe esquentam muito, muito mesmo. Mas essa voltagem na verdade destrói parte da CPU. Muita corrente na CPU é ruim, especialmente em altas temperaturas. Corrente alta sustentada é muito ruim para ele, o que torna a CPU instável, mas para corrigir a instabilidade é preciso aumentar a voltagem ainda mais. O que significa que esse é apenas um caminho descendente para a falha da CPU. E por causa das tensões mais altas, as CPUs estão falhando mais rápido do que nunca na 13ª e 14ª gerações. O outro problema que faz com que esse problema ocorra é que no final de 2023 houve alguns problemas de fabricação por parte da Intel, onde algumas CPUs são afetadas pela oxidação. Não sei exatamente o porquê, mas algumas CPUs são danificadas permanentemente por causa da oxidação dentro do nível micrométrico muito fino da CPU. Algumas empresas e alguns CIS estão relatando uma taxa de falha de até 50% e alguns servidores de jogos estão realmente trocando toda a sua seção da Intel para a AMD por causa dessa taxa de falha. Por outro lado, temos alguns relatórios muito interessantes da Puget Systems e eles receberam muitas críticas por dizer isso. Mas o Puget Bench fez um artigo sobre os problemas de instabilidade da Intel e mostrou que o que eles viram é que a taxa de falhas da CPU da 13ª e 14ª gerações ainda não é tão alta quanto a do Ryzen 7000. O que levantou alguns debates muito interessantes na seção de comentários abaixo sobre se podemos confiar na Puget Systems. Não importa de qual empresa você vem, os dados são confiáveis e você não pode falsificá-los. Dados são fatos. Os dados mostram que a Puget Systems está observando uma menor taxa de falhas do Ryzen 7000, mas uma maior taxa de falhas de campo em algumas CPUs de 13ª e 14ª gerações. O que começou a ocorrer recentemente em maio de 2024, junho e julho, quando vimos o pico em que mais CPUs ficaram instáveis ou travaram no campo. O que Puget está dizendo é que isso ainda está no caminho certo para estar dentro da taxa de falha esperada. Não é tão ruim quanto algumas outras empresas estão vendo. Isso ocorre porque a Puget Systems adota uma abordagem muito diferente em relação ao fornecimento de energia e tensões. Então eles estão ajustando configurações personalizadas no BIOS para garantir que a CPU fique bem estável,
funcione em tensões mais baixas e consuma energia de forma mais estável, para que fique mais fria. Talvez eles estejam deixando parte do desempenho de lado, mas, como criador, a estabilidade é certamente mais importante do que alguns % de desempenho. E eles mostraram que executar os processos desbloqueados ou com as configurações de fábrica da Intel não proporciona tanto aumento de desempenho. Então, ontem à noite, enviei uma mensagem para Matt Bark, da Puget Systems, para fazer mais algumas perguntas sobre o Deeper neste projeto, e estas são algumas das perguntas e respostas que recebi deles. Então perguntei por que a Puget Systems ainda oferece sistemas Intel para criadores, mesmo que pareça uma bomba relógio. Eles disseram: eu perguntei se você pessoalmente estaria preocupado em construir uma máquina de 13ª ou 14ª geração agora? Eles disseram: eu queria perguntar mais sobre o fracasso no campo também no gráfico da publicação deles. Eu disse que, em relação à falha no campo mencionada no artigo, isso significa que há falhas de instabilidade devido a CPU ou outro hardware ou CPUs mortas. A Puget Systems diz que varia bastante. O mais comum são os erros BSOD, mas há uma mistura de outros problemas, incluindo travamento do sistema, reinicialização, pistas PCI que não funcionam corretamente, erros de memória, ausência de postagem e até mesmo problemas realmente estranhos, como drivers que não conseguem instalar. Em geral, se algum problema, grande ou pequeno, for resolvido pela substituição da CPU, consideramos isso uma falha. Perguntei diretamente a eles se as pessoas deveriam se preocupar com seus sistemas de 13ª e 14ª gerações. Eles disseram que, em geral, sim, temos sorte que nossa postura em relação à confiabilidade versus desempenho parece estar isolando nossos usuários, mas, mesmo para nós, estamos tomando medidas para alcançá-los e trabalhar com eles para ajudar a mitigar os problemas e ter um plano de ação para os clientes quando esse problema surgir. E eu perguntei se você acha que há mais alguma coisa que você vê que deveria ser mencionada e considerada em relação a essa questão. A Puget Systems afirma que há muito tempo temos a posição de que a confiabilidade é mais importante do que um pouco de desempenho extra e incentivamos todos a usar isso como uma oportunidade para reavaliar muitas das práticas atuais do setor. Ao longo dos anos, muitos problemas surgiram quando diferentes fabricantes de hardware, seja CPU, GPU, placa-mãe, RAM ou armazenamento, forçaram as coisas além do que seria uma boa ideia e, muitas vezes, as consequências não são aparentes por algum tempo. A propósito, se você não viu o artigo da Puget Systems sobre esse assunto, recomendo fortemente que o leia. Vou deixar um link na descrição abaixo. O que torna esse drama ainda maior é que a Intel está culpando alguns dos parceiros de placa agora por aumentarem as voltagens, embora eles sejam os que tiveram o problema de oxidação, além de serem vagos sobre suas opções de fornecimento de energia, voltagens e assim por diante. E a Intel declarou que eles têm um microcódigo errado ou que houve alguns problemas em alguma parte deles, onde o processador está solicitando a voltagem errada, e a voltagem errada é aplicada à CPU, que está no lado da Intel. E eles atualizaram alguns microcódigos tentando consertar o problema e as tensões do lado deles também. Então a Intel não está tão bem aqui e eles prometeram uma atualização em meados de agosto. Mas o pior que esse grande drama causou aqui foi a abordagem da Intel para esse problema. Obviamente, como uma grande empresa como a Intel, não espero que eles ajam de forma diferente do que vemos a ASUS agir em relação à ASUS RMA, ou a Newegg com seus problemas, ou a Gigabyte com suas fontes de alimentação explosivas. Todos eles fazem da mesma maneira e é aqui que, honestamente, estou no mesmo barco que você. Gostaria que alguém pudesse ser tão razoável quanto você e eu, que diz, e quote, olha, sim, há um problema e vamos consertá-lo e quote. Eles não deram informações suficientes aos usuários sobre como iriam consertar o problema e, da forma como comunicaram, tentaram retirar algumas informações. Então, você pode ver no vídeo do Gamers Nexus como a empresa está se comportando mal em termos de tentar consertar o problema. Então, o que fazer agora em relação a alguns esclarecimentos? Antes de mais nada, esclarecimentos. Parece não haver problemas com a 12ª geração até agora.
Embora eu tenha postado uma enquete recentemente onde algumas pessoas disseram que houve alguns problemas com a 12ª geração, e talvez isso tenha causado alguma confusão para vocês, adicionei isso lá apenas para ver se as pessoas que estão usando essa CPUs também tiveram problemas na 12ª geração, embora os problemas não tenham sido confirmados. Mas há uma porcentagem de pessoas que também tiveram instabilidade na 12ª geração, mas provavelmente isso não é por causa da CPU, talvez alguma outra parte do PC. Curiosamente, a Apogee Systems não parou de vender sistemas Intel, o que me diz que o problema deles ainda não é tão ruim quanto parece, porque se você se lembra de quando eles tiveram o problema do SSD da Samsung, quando os SSDs da Samsung estavam meio que se queimando, eles pararam de fornecer SSDs da Samsung e passaram a usar a Sabrent. Mas até agora eles ainda estão vendendo sistemas Intel, o que é um caso interessante e algumas pessoas podem não gostar disso. E eu adoraria saber o que você acha disso na seção de comentários abaixo. Mencionei no último vídeo sobre o Ryzen 7950X, onde o comparamos com o da Intel, e esse é o meu lado ruim, pois usamos alguns dos benchmarks abertos e desbloqueados da Intel. Na verdade, esses benchmarks foram feitos há muitos meses, provavelmente no começo do ano, quando esse problema ainda não apareceu e tudo parecia estar bem com as configurações desbloqueadas, e eu não testei novamente. Então esse é o problema que tenho agora do meu lado, onde alguns desses benchmarks, bem, todos os benchmarks Intel 12, 13, 14, 10 são meio imprecisos porque os fabricantes de placas-mãe agora estão dizendo que você deve aplicar os padrões Intel e eu não os testei nos padrões Intel, o que meio que dá uma comparação injusta com a AMD, ou parece que a AMD, você sabe, deveria ser melhor e a AMD ficaria um pouco melhor se eu não os aplicasse. Configurações de estoque para Intel. Vimos muitos artigos sobre sistemas Boogi também, e eu também testei. A diferença não é tão grande assim. Em fluxos de trabalho criativos reais, você pode ver uma diferença de alguns pontos percentuais, então isso só tornaria a AMD alguns pontos percentuais melhor, ou a Intel alguns pontos percentuais pior. Estou usando o Intel i9 de 13ª geração há mais de um ano e 3 meses, quanto tempo duram 15 meses, mais ou menos, e não vi nenhum problema de instabilidade. Só estou me perguntando se comprei a CPU da sorte, embora ela tenha sido comprada em 2023, na época em que deveria ser um problema de fabricação. Não tenho certeza se minha CPU foi afetada por isso. O que também comecei a usar é um i7 de 14ª geração aqui e também não tive problemas com ele, então os problemas que todo mundo está falando eu não estou enfrentando pessoalmente, não estou evitando o problema, só quero esclarecer um pouco, você sabe, tudo o que você pode fazer é julgar pela minha experiência e pela experiência de outras pessoas e fazer sua própria escolha. Então, o que a Intel está fazendo a respeito e o que você deve fazer agora? Primeiro de tudo, o que você deve fazer se tiver alguma CPU da Intel? Você deve atualizar seu BIOS e certificar-se de que as configurações padrão da Intel foram aplicadas. As configurações padrão de estoque da Intel foram aplicadas. Se você não atualizou seu BIOS no Intel 12, 13, 14ª geração, faça isso agora mesmo. Quero dizer, agora mesmo, se você não sabe como fazer isso. Na verdade, vou lançar um vídeo daqui a 1 hora, quando isso for lançado, sobre como fazer isso, porque você deve fazer isso, aprofundando um pouco mais sobre isso, mas todos devem atualizar o BIOS e, em meados de agosto, a Intel está dizendo que lançará uma nova atualização do BIOS com um novo microcódigo que deve corrigir isso. Agora, você não pode corrigir o problema de oxidação com um microcódigo, então teremos que ver como isso vai acontecer e quantos chips são realmente afetados pelo problema de oxidação. A coisa boa que a Intel fez foi estender a garantia de 3 para 5 anos, então se você tiver algum problema de instabilidade com sua CPU, faça um RMA agora mesmo e compre uma nova que pareça ser a solução. Se a sua nova tiver algum problema, você ainda tem 5 anos para consertá-lo. Para a AMD, isso deve ser uma notícia muito boa, porque eles estão sentados pensando que nosso Ryzen 9000 vai acabar com eles, e nós vamos falar sobre o quão estável isso é e tudo mais. Estou muito animado para testar o Ryzen 9000. Vamos testar este também. E meu último comentário é sobre o Ryzen 7950x3, a reinicialização. Agora, toda a análise foi para destacar o marketing da AMD sobre o Cache 3 deve ser como o melhor tipo de CPU para criadores de conteúdo, porque é isso que eles têm dito lá e a razão pela qual eu queria fazer este vídeo é porque eu tenho pedido essa CPU à AMD há mais de um ano e a AMD tem adiado e, na verdade, me enviou uma diferente. Eles me enviaram um 7800X3D, o que me faz pensar, por que você está fazendo isso? Por que você está me evitando de fazer conteúdo sobre isso? Você sabe que eu sou um criador, você sabe qual é o desafio. Não sei o que defendemos aqui, então queria criar um conteúdo sobre isso.
Não era para mostrar o quão incrivelmente melhor a Intel é, embora o vídeo, pensando bem, tenha mostrado que a Intel era melhor, mas eu entendo como as pessoas pensam que fui pago pela Intel. Para esclarecer, não recebi um único centavo da Intel, parece apenas que estou usando dispositivos Intel. Alguns anos atrás eu só recomendava a AMD porque ela era muito melhor, como você pode ver no meu canal. Agora a Intel parece estar melhor, mas agora a Intel está passando por um drama, então parece que eu não deveria recomendar CPUs Intel. A propósito, já fui pago pela AMD, já fiz alguns projetos com a AMD nos quais eles me pagaram. Então, mesmo que pareça que sou tendencioso em relação a um ou outro, não sou. Pode parecer que é só porque estou usando CPUs Intel, talvez seja por isso, mas não é minha intenção. Minha intenção é apenas fornecer a você as melhores opções. Minha experiência pessoal e opinião não foram tão ruins quanto o que outras pessoas viram, talvez seja por isso que me contive um pouco sobre o assunto. Espero que isso esclareça um pouco o que está acontecendo e o que você deve fazer. Obrigado, pessoal, por assistirem. Vejo vocês em breve. Tchau.